Oi, pessoal! Eu sou Ana Stone, seja bem-vindo ao meu canal. Você está procurando saber mais coisas sobre Dexter Resurrection? Então vem comigo que a gente hoje vai comentar sobre o episódio 9, o penúltimo dessa primeira temporada. E antes de mais nada, gente, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu tô querendo começar o canal, querendo muito que ele cresça. Então eu preciso muito, gente, que ele chegue em 1.000 inscritos e ainda tem um longo caminho até lá. Então dá essa força aí e agora vamos falar sobre Dexter Resurrection. E a gente vai falar sobre o episódio 9, né, gente, que lançou agora, nessa sexta-feira. E eu acho que eu já assisti, assim, já revi e tô na maior emoção para falar aqui com vocês, porque eu estou completamente arrebatada por esse episódio 9. Foi muito intenso o episódio, assim, e muito emocionante. Apesar de que tivemos aí algumas coisas que eu já previa e que eu já comentei lá no meu vídeo anterior, que você também pode conferir no canal. E eu vou comentar de novo sobre esse vídeo aqui, gente, porque teve muita coisa que eu trouxe no vídeo anterior que foi confirmada nesse nono episódio. E aí, gente, uma das coisas que eu mais gosto sobre Dexter é que é uma série que a gente pode contar com os personagens, sabe? A gente pode contar com o que a gente sabe sobre eles, com o que a gente sabe sobre a essência deles e com o que a gente sabe também sobre o que geralmente acontece em cada arco de temporada de Dexter. Então, eu acredito que tudo que tem para se resolver nessa temporada vai ser resolvido nessa temporada, gente. Então, eu acho que a gente pode contar tanto com essa situação do Prater, de repente, tendo algum tipo de desfecho, não sabemos ainda qual, né? Mas tendo algum tipo de desfecho, e, ao mesmo tempo, talvez até com a descoberta ali do New York Reaper, com ele sendo preso, não sei, mas geralmente esses assassinos que são apresentados durante a temporada, a gente consegue pegar eles durante a própria temporada. Então, acho que ainda temos muitas coisas para esperar no 10º episódio, no final da temporada, né? Que sai semana que vem, gente. Exatamente por Dexter ser essa série que sempre surpreende a gente, mas ao mesmo tempo joga ali com algum nível de previsibilidade pra gente, sabe? Pra gente ter aquelas expectativas e se conectar com a série, é que algumas previsões que eu trouxe no meu vídeo anterior foram realmente confirmadas nesse episódio. Então, gente, a partir daqui vai ter spoiler, hein? Tem spoiler. Gente, e esse episódio 9 realmente foi aquele tipo de episódio que a gente não quer perder nada, porque foi de tirar o fôlego. E para começar, né, o nome do episódio, Tocado por um Anjo, em inglês é Touched by an Angel. E o Angel é com um acento, como o nome do Angel Batista. Então, já de cara, né, o título do episódio faz essa homenagem a esse grande personagem aí da franquia de Dexter. No episódio 9, a gente começa com o Dexter e o Harrison sendo surpreendidos ali pelo Leon Prater. E o Dexter conversa ali com o Prater e eles fazem ali algum tipo de acordo, né? Eles combinam que vão conversar depois. E o Dexter também pede que ele se afaste ali do filho dele. E em seguida, Dexter já foge do restaurante junto com o Harrison. A gente percebe que ele está sendo seguido e depois que eles entram numa entrada lá para a estação de metrô, a gente percebe que é o Batista que está seguindo eles. E eu achei até curioso, porque tem uma espécie de cartaz na entrada lá da escada, que tem um anúncio, gente, mas o anúncio dizia assim, Casa Mate, e a gente vê esse nome Casa Mate enquanto o Batista está passando por ali, e de alguma maneira, né, a gente que fala português, entende esse Casa Mate, pode relacionar o chamate, lógico, mas se tratando de Dexter, a gente pode relacionar a ideia de morte, e eu fiquei sentindo que ali já tinha um prenúncio, já tinha um avisozinho ali, mais uma vez, de que alguma coisa iria acontecer com o Batista, né, gente? Mas o Leon Prater, gente, ele não fica satisfeito de surpreender Dexter no restaurante. Ele pede para Charlie ir atrás do Harrison. E ela encontra ele lá no hotel e faz algumas ameaças a ele, tenta descobrir por que o nome dele é Harrison Morgan e não com o sobrenome lá Smith, né? E ele consegue ali, mais ou menos, se livrar dela, mas ele conta tudo pro pai. Então o Dexter vai atrás, porque ele entende que Charlie pode ter pego digitais dele, alguma coisa assim, e ele consegue ir na casa da Charlie e descobrir que a mãe da Charlie vive lá no internamento hospitalar, né? Ele entende que a mãe da Charlie, de alguma maneira, é esse ponto fraco dela. E mais pra frente ele consegue realmente surpreender a Charlie, ainda um pouco incorporando esse personagem do passageiro sombrio,
com a corrente lá no carro, ele surpreende a Charlie e eles têm uma conversa ali na qual a Charlie fala: o Leon Prater, ele pega no ponto fraco de todo mundo. O meu ponto fraco é a minha mãe. O seu ponto fraco é o seu filho, é o Harrison. E aí, gente, eu falei no meu vídeo anterior, né, que eu não sei se a gente pode confiar no Harrison. Eu acho que o Harrison é uma peça-chave nessa temporada e que podem acontecer muitas coisas surpreendentes mesmo com ele. Então, tanto ele pode, de repente, ter um final trágico aí no final da temporada, como eu vejo sendo possível um cenário na qual o Harrison entrega o pai dele. E tem algumas falas que tiveram, tanto em episódios anteriores como nesse próprio episódio 9, que eu acho que evidenciam essa ideia aí de que o Dexter não vai ter o Harrison para sempre, sabe? Por um caminho ou por outro. Então, nesse episódio, quando o Harrison soube do clubinho ali que Dexter estava envolvido, ele fala assim, ó, você está chegando muito perto dessa galera, como você chegou muito perto de Trinity, e isso acabou resultando na morte da minha mãe. Então, você chegando perto dessa galera, talvez vá trazer algum risco para mim. E ele fala assim, essas escolhas que você faz, Dexter, não são só sobre a sua vida. Então, deixa ali aquele recado de que as relações que o Dexter cria acabam criando consequências para as outras pessoas. E tem essa ideia ali de que o caminho dele é solitário, que está colocado desde algumas falas no primeiro episódio lá, do Miguel Prado, enquanto o Dexter está em coma. Então, eu acho que tem um recado aí de que o Harrison não vai ser esse parceiro para sempre, sabe? E o New York Ripper, gente, o estripador de Nova York. Será que a investigação andou sobre esse personagem nesse episódio? Tem pouca coisa que aparece sobre a investigação lá da detetive Claudette. Ela aparece novamente junto com um colega dela, falando sobre a arma. Ela descobre que o tipo de arma que Dexter sugeriu seria um abridor de bueiros. E nem todo mundo teria acesso a um abridor de bueiros, gente. Quem tem acesso ao abridor de bueiros, segundo ela fala lá, é o departamento de edificações, de construções, de quem faz parques, da limpeza urbana e alguma comissão do governo, se eu não me engano, que ela comenta lá. E aí eu fiquei pensando, tem alguém na temporada que tem alguma coisa a ver com isso, com edificação, tudo mais? Me digam aí, gente, o que é que vocês acharam, quem é que vocês acham que é o New York Ripper? Deixa aí nos comentários, tá? Pra gente trocar essa ideia. Então, no decorrer do episódio, o Batista descobre, né, que tem esse evento do Leon Prater e, desesperado, depois de perceber que, de alguma maneira, Claudette já foi manipulada pelo Dexter, né, diretamente ou indiretamente, ele fica ali meio desesperado e ele vai bater lá na mansão do Leon Prater e diz que o cara deve estar correndo perigo. Agora, gente, vem comigo. Se o Dexter é o açougueiro de Bay Harbor, né? Como a gente sabe que ele é, mas pensando no lugar do Batista, se o Dexter é o açougueiro de Bay Harbor, o Leon Prater só estaria em perigo se ele fosse um serial killer, né? E aí o Batista acho que ele nem considerou isso, mas né, para o Prater estar em perigo, só se ele é um assassino e que ele não era ainda, mas, né? Como vocês devem ter visto. Então, foi um pouco inocente, né, da parte do Batista bater lá na porta do Leon Prater falando isso, eu acho. E, de alguma maneira, eu acho que isso só aconteceu porque ele estava, assim, cego pelo ódio, pela raiva, né, de se sentir vítima dessa teia de manipulação de Dexter. O desespero dele em mostrar para o mundo que quem é Dexter tirou um pouco da razão dele. E é aí, gente, que se vocês voltarem lá no meu vídeo anterior, vocês vão ver como eu acertei em relação ao desfecho do Batista. Porque eu disse, com certeza alguma coisa vai acontecer com o Batista, mas muito provavelmente não pelas mãos do Dexter. O Dexter não teria coragem de fazer uma coisa com o Batista, gente. É aquela coisa assim, da gente conhecer esse personagem e, de alguma maneira, o Dexter é esse psicopata sem sentimentos, com mais sentimentos que a gente conhece em qualquer série de TV. Então, ele tinha uma amizade ali muito grande com o Batista, tinha toda uma história. É um personagem que está aí em todas as franquias, né, de Dexter, era muito importante para ele. Mas, como eu já previa, ele ia ser vítima de alguma ação do Leon Prater ou da Charlie. E ele foi baleado pelo Leon Prater, né, gente? Um fim trágico aí
porque o Dexter até tentou salvar ele, pensando assim, vamos dar uma de hermanos, né? De alguma maneira eles já tinham desarmado ali a Charlie, e quando o Dexter tira ele da mesa, ele pensa que o Batista pode ser esse parceiro, e eles, sei lá, pegarem alguma arma ali daquela sala cheia de armas e conseguir se livrar daquela situação. Mas o Batista, como eu já disse, tá tão cego de cólera, de ódio, de raiva do Dexter, que ele só consegue pensar em eliminar o Dexter. E isso acaba sendo o fim trágico, né, do Batista. E eu acabei me antecipando um pouco, né, e não comentei. O Batista estava lá porque o Leon Prater amou saber que Dexter era o açougueiro, né? E ele ofereceu que o Dexter finalizasse ali o Batista em troca de ser financiado para suas futuras caçadas, né, pelo Leon Prater. Mas o Dexter é um predador sozinho, ele tem esse caminho solitário, né, como ele vive falando, e ele nunca se submeteria a isso. Nem que fosse só para escapar da situação, né? Ele não conseguiu agir ali com o Batista. E foi o que aconteceu aqui. Não foi ele que matou o Batista com as suas mãos, mas como o Batista fala ali no final, ele está ali por conta de Dexter, né? Não que Dexter não tenha tentado avisar ele, gente. Porque Dexter disse, ó, se eu sou quem eu sou, onde é que você acha que vai chegar? Me seguindo, né? Então, foi um episódio assim, nossa, muito impactante, né? E o Dexter ficando preso lá no final também, nossa, desesperador, claustrofóbico. Vamos ver o que é que vai acontecer ali com ele naquela sala. Eu acho que foi assim um gancho de final incrível para deixar a gente nessa expectativa, assim, a flor da pele. E aí um detalhe, gente, um detalhe, os créditos finais dos episódios. Os créditos finais desse episódio 9, eu achei muito bonito, assim, me tocou muito. No geral, o que a gente vê no final dos episódios, nos créditos, são cenas de Nova York. Tem um efeito ali como se fossem imagens capturadas em analógico, não sei se realmente foi ou se é só um filtro, mas geralmente mostra ali imagens de Nova York e mostra imagens relacionadas ao episódio. E então mostrou uma fábrica de chapéus, assim, pessoas fazendo chapéus. Eu achei que foi também uma homenagem, né, ao Batista, por conta do chapéu característico ali dele. Só que eu acabei voltando nos créditos de outros episódios para entender também que imagens entraram ali. E eu achei curioso que, no geral, as imagens trazem ali algumas coisas dos episódios, mas em mais de um episódio aparecem também as imagens da Estátua da Liberdade. E eu não lembro da Estátua da Liberdade ter aparecido de fato em algum episódio. Então eu já fiquei pensando, nossa, será que tem alguma coisa aí no próximo episódio com a Estátua da Liberdade, sabe, gente? O pessoal realmente está aproveitando que está filmando em Nova York. Estamos todos nessa expectativa grande pelo 10º episódio. Isso só aumenta também a expectativa por próximas temporadas. Eu até li hoje falando que vários rumores já indicam que a sala de roteiros da 2ª temporada já começou ou está prestes a começar, e que também tem chances de ter uma 3ª temporada já confirmada de Dexter Resurrection. Gente, eu acho isso maravilhoso. Gente, eu não sei como eu vou conseguir aguentar esperar até a semana que vem por esse 10º episódio. Então, se vocês tiverem aí alguma série muito legal que vocês querem que eu comente com vocês, que eu traga teorias, né, que eu traga informações extras que eu vá descobrindo por aí, deixa aí também nos comentários, gente. E esse foi o vídeo de hoje sobre o episódio 9 de Dexter Resurrection. Um episódio triste, mas também muito bom, no mesmo nível de todos os episódios dessa temporada, que estão, assim, incríveis. Eu vejo vocês na semana que vem com a review do próximo episódio, final da temporada, e agradeço todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Mais uma vez, peço que vocês deixem aí seu like, né? Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e deixa aí um comentário falando o que é que você acha que vai acontecer no final de Dexter Resurrection. Tchau!